Muito bem, vamos passar aqui para a pauta número 3, Robson. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou os servidores públicos a parasitas ao defender as reformas econômicas que alteram as regras do funcionalismo público. Ele alegou que, mesmo com a crise fiscal brasileira, os servidores continuam recebendo reajustes anuais como se fossem parasitas se aproveitando de um hospedeiro que já está morrendo. Guedes alegou que a população não aceita mais essa situação. Ele citou, então, uma pesquisa do Datafolha que mostrou que 88% dos brasileiros são a favor da avaliação do funcionalismo público. A gente comentou essa pesquisa aqui umas 2 semanas atrás. Guedes admitiu, por sua vez, que, como determinou o presidente Jair Bolsonaro, a proposta de reforma administrativa do governo não vai mexer nos direitos dos servidores atuais. O objetivo do texto, que será enviado ao Congresso na próxima semana, segundo Guedes, é desenhar um novo modelo de funcionalismo público que corrija essas distorções no futuro. Augusto Nunes, às vezes o Paulo Guedes usa uma palavra mais forte, uma expressão mais forte, que causa uma tremenda polêmica, mas você acha que o que ele quis dizer, existe alguma razão? Como é que é? Corretíssimo. Eu tenho parentes que são funcionários públicos, daí que concordo inteiramente com isso aí. Tá certo, né? O presidente Bolsonaro fez a ressalva que é pertinente. Não dá para mexer com direito adquirido. O pessoal que já está lá não pode ser tratado como todos os outros são, todos os que trabalham na iniciativa privada. Quer dizer, não existe lá nada de meritocracia. Por quê? Porque não pode avaliar. É emprego para o resto da vida, emprego com inúmeras vantagens, às vezes o salário baixo, e também os que se queixam do salário baixo omitem privilégios e benefícios que nós não temos, os que trabalham em empresas privadas. Então isso precisa acabar. E tanto que o número de brasileiros o número de funcionários públicos deve passar de 12%. Aí. E, no entanto, 88% dos brasileiros são a favor da avaliação. Sabe, se o cara não produz, se a pessoa não é se um funcionário público não é um bom profissional, você tem que demitir, tem que ter poderes para demitir. Tem que avaliar. Tem que introduzir a meritocracia. Isso já acabou, pertence a um Brasil em que o Estado era o pai patrão, e isso não é mais, acabou. Infelizmente, não se pode mexer com quem já desfruta desses privilégios, mas com os que virão, os que vêm vindo, mas é claro que eles têm que entrar na modernidade. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe e Augusto, me lembra muito aqui uma frase dita pelo então candidato, hoje governador de Minas, o Romeu Zema: o carrapato ficou maior do que a vaca. Essa frase, ele relacionava ali o pagamento de impostos e o tamanho do Estado. Isso já está definido, não há mais como aumentar impostos, então não há mais como aumentar também os gastos públicos. E a folha de pagamento tem um crescimento vegetativo. O que significa isso? Se não houver nenhum aumento oficial, mas vegetativamente, a folha cresce. Cresce porque existem reajustes programados, é o que critica o ministro Paulo Guedes, existem promoções automáticas, porque os servidores públicos têm promoção por tempo de serviço, não é merecimento. E tudo isso vai inchando o Estado. Um dado que eu não me canso de repetir, porque toda vez que eu me lembro dele eu fico assustado. O orçamento geral da União, ou seja, o orçamento total com tudo que se arrecada, é de 3 trilhões e 600 bilhões de reais. 3 trilhões. 1 trilhão de reais, isso é o orçamento federal, 1 trilhão de reais dos 3 trilhões é gasto em folha de pagamento do serviço público, que fica ali na faixa de 600 bilhões, e aposentados com mais de 400, aliás, é invertido, 400 bilhões ativa e 600 bilhões com previdência. Isso está no orçamento de 2020, ou seja, 1 trilhão só entre aposentados
e a folha de pagamento. Sobram 2 trilhões para o resto. Que são os restos? Aluguel, conta de luz, conta de água, gasolina para o carro, e não sobra nada para investimentos. E quando eu falo sobra, eu estou até sendo bonzinho demais, porque na verdade falta, porque o governo abre cada vez mais o buraco, governo não, Estado, porque tem o déficit de mais de 120 bilhões de reais de déficit. Então é o seguinte, isso arrecada, paga 1 trilhão para os funcionários, só salários, né? E o restante para o gasto, manutenção da máquina, não sobra para investimentos. E isto é uma realidade em todos os estados, em todos os municípios. As folhas de pagamento cresceram muito, porque crescem vegetativamente. Veja bem, estão ainda contratados no serviço público, profissionais para tirar xerox, isso não existe mais, né? Profissionais para várias atividades que já acabaram, assessoristas em elevadores que são automáticos ou que terceirizaram função, seguranças quando já se terceirizou. Então é assim que está o Estado. Precisa de uma reforma administrativa urgente. Eu preferia que o ministro falasse com números, como fala muito o Weintraub. O ministro da Educação mostrou aqui que 83% do orçamento do Ministério da Educação vai para pagar salários. A expressão que o ministro Weintraub usou aqui é de que o MEC, o Ministério da Educação, se transformou numa grande folha de pagamento. E muito mais grave do que esse gasto geral é aproximar e ver salários, né? O executivo nem tanto, mas quando você vai para o legislativo e para o judiciário, são salários acima do teto constitucional, que hoje está em R$39 mil. É muito simples, dê uma volta aqui no Lago Sul, em Brasília, casas de 12 milhões de reais, você vai ver dentro das casas funcionários públicos. Não pode um país ter como a elite do país funcionários públicos. O ministro tem razão. O que eu não acho próprio é esse tipo de linguajar, porque cria dificuldades e adversários dentro da própria máquina pública. Mas os servidores já estão reagindo, estão espalhando já as mensagens e tentando reagir aí, porque eles têm também que defender. A lei permite, eles têm que defender, mas que é um absurdo, uma declaração mais forte nesse sentido sempre acaba turbinando um debate, e aí entra mais um monte de gente para argumentar, e tem que ver o que vai sair disso tudo, né? Em termos de argumentos favoráveis, em termos de pressão, se vai conseguir aí ter uma maioria, ter uma importância para viabilizar esse tipo de reforma que a gente defende aqui há muito tempo, né? Eu escrevi um artigo há 4 anos na Veja, em 2016, julho de 2016, chamado Carta Aberta de Introdução ao Brasil. Tem 2 parágrafos que complementam isso tudo que o Zé Maria estava falando. E no Brasil a estabilidade garantida em carreiras de Estado é praticamente a mesma, independentemente da importância da função. O auditor fiscal e o delegado de polícia têm a mesma estabilidade que assistentes e motoristas, por exemplo. Como é praticamente impossível demitir um funcionário público, o incentivo para ele ser mais produtivo é tão baixo que quando algo tem de ser feito, contratam-se novos funcionários, aumentando ainda mais o Estado num modelo fadado à ineficiência. Para vocês verem, né, como é complicada aí essa questão da estabilidade, e em vez de você ter ali uma forma de examinar quem está sendo produtivo, quem está sendo eficiente, muitas vezes não está havendo ali uma produtividade, e em vez de você poder demitir um funcionário para contratar outro mais eficiente, você acaba contratando mais gente para ver se soluciona a questão, e isso vai gerando cada vez mais gastos públicos, cada vez mais despesa. E você observa corretamente aí que o uso de palavras mais fortes pode até atrapalhar, né, ao esclarecimento das coisas, porque as vítimas, entre aspas, optam pela discussão semântica. Não, me chamou de parasita. Eu não sou parasita, não é isso, isso é secundário. A palavra é forte, então, mas olha, é uma ação parasitária aí que se vê em muitos lugares, é um comportamento parasitário, claro que sim.
E, obviamente, muitas vezes a reação a um tipo de palavra mais dura e que normalmente ganham manchetes também fora dos seus complementos e das suas restrições, muitas vezes a reação não se pode generalizar, porque aquele funcionário público que às vezes é bom, que é competente, ele se sente também xingado em razão de outros que não são, e mesmo que eles próprios reconheçam isso. Porque muitos funcionários públicos que fazem aquilo que é correto, trabalham bem para o país e tal, eles sabem que tem muita gente encostada ali também e gostaria que tivesse alguma forma de ajustar o posicionamento dessas pessoas. Então é claro que não dá para generalizar, mas é preciso haver uma reforma para que o Estado não seja tão ineficiente, muito menos que dê margem aí para as mutretas que a gente sabe que acontece.